Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Thiago Avassi, estamos começando mais um podcast, Papo de Lagosta, onde a gente vai falar bastante sobre RH, inovação, recrutamento, gestão de pessoas e liderança. Então aqui você vai encontrar bastante conteúdo e bastante gente bacana que vai falar sobre isso. Hoje, inclusive, a gente tem a Isabela Quartaroli. Ela é Community Manager na How Education. Isa, muito obrigado aí pela tua presença. Obrigada pelo convite. Como Prazer você estar está? aqui. Estou bem, e você? Vou bem também. Hoje a gente vai falar bastante sobre liderança feminina, certo? Isso, vamos. Você quer dar um pitch sobre você, nos 30 segundos, se apresentar o que você faz? Vou dizer quem sou eu na fila do pão, então vamos lá. Bom, eu sou gerente de comunidade da How Education. A How é um hub independente de educação, onde a gente trabalha para desenvolver as principais habilidades para o futuro do trabalho digital, né? Essa transformação 4.0, para desenvolver as hard skills e soft skills, mas principalmente focado em hard skills. E além disso, de ser gerente de comunidade na HAL, eu sou idealizadora do projeto Women Leadership, que é para mostrar a importância da liderança feminina dentro das organizações e como isso é importante para a gente construir uma sociedade com mais equidade de gênero. E além disso, também eu sou uma impulsionadora de propósito de vida para incentivar as pessoas a fazerem o que elas amam e uma entusiasta sobre o futuro do trabalho feminino, porque eu acredito que a gente só vai mudar o mundo com uma educação exponencial. Perfeito, muito bom. Me fale um pouco sobre a importância, já que você tocou no assunto, um assunto que se fala, se discute muito hoje em dia. Qual que é a importância para a corporação de ela ter liderança feminina? Bom, é extremamente importante, né? Hoje nós mulheres ainda nós somos minorias no mercado de trabalho em questões da liderança, né? Em cargos de liderança. Nós representamos hoje 51,7% da população do Brasil. A gente ocupa hoje no Brasil 44% das vagas. Porém, De liderança e gestão? não, de uma forma geral, falando de liderança e gestão, é lá embaixo, assim. Por exemplo, hoje a gente, entre CEOs e cargos de diretorias no Brasil, a gente representa 16% só na sociedade. E o LinkedIn fez uma pesquisa recentemente com as 250 maiores empresas aqui do Brasil e apenas 3% são mulheres em cargos de liderança. Então, os números são 3%? 3%. Os números são muito baixos. Falando em questões de startups, o Distrito fez um reporte agora, foi esse mês ainda, e falando sobre as startups. Eles selecionaram 43 startups aqui do Brasil, as principais de várias regiões do Brasil, aonde 2% só dessas 43 startups são mulheres. Então, assim, é muito baixo os números ainda. Realmente, a gente que está muito inserido no meio de startup, a gente vê isso. Inclusive, a minha co-founder, a Ana, nossa diretora que está aqui, junto com a gente, ela é co-founder, mas de fato a gente sente isso, existe, e não só aqui, né? Isso é um comportamento global. Sim, inclusive em São Francisco, que se fala diversidade, o Vale do Silício, lá existe uma cultura que agora está se rompendo, mas existia uma cultura masculina muito forte e também e não só e também em relação a raça, assim, são muitos homens brancos, não são só homens, mas grande parte esmagadora deles. O capital de risco do Vale do Silício ele é muito concentrado hoje na mão de homens brancos. E isso tem, inclusive, já falando pro pessoal, tem um podcast muito legal que fala sobre fundraising de investimento e tem vários casos. Tem caso esse podcast tem história de mulheres que levantaram capital. E tem caso de um homem negro que levantou capital, que teve uma dificuldade tremenda. E um dos motivos que foi interessante foi que ele não conseguia levantar por conta... Ele tinha uma patente de lâmina de barbear que era voltada para peles negras, que é mais grossa. Sim. E ele tinha desenvolvido e as pessoas não entendiam. Ele teve uma dificuldade tremenda para conseguir... Enfim, acredito que nessa sociedade que a gente vive tem 3%, 2% são números muito baixos. Quando né? a gente fala de representatividade e diversidade, também inclui a cor, gênero, deficiência, né? Uhum. Não é só falando de mulheres em si, tem que incluir todas essas diversidades, né? Porque você falou da pele negra, né? A questão tem uma cientista do MIT, a Judy, tem até um TED dela, onde ela fala sobre algoritmos, que, né, o preconceito dos algoritmos, né? Porque ela percebeu que
O reconhecimento facial não reconhecia peles negras, porque foram feitos por homens brancos. Caraca. E aí ela fez todo um estudo para provar o quanto é importante você estar olhando para essa diversidade, né? Quando a gente fala de tecnologia, inovação, reconhecimento facial, futuro, a gente tem que incluir todo mundo, tem que ter a inclusão, né? Sim. E por isso que representatividade, diversidade, liderança feminina é tão importante para a inovação, né? Vai muito além de um fato estatístico, né? Porque ter essas representatividade, diversidade de mulheres, ele vai trazer inovação para sua empresa, vai trazer um crescimento exponencial, um crescimento disruptivo, né? Então tem que olhar com bastante importância para isso, né? Porque tecnologias são feitas por pessoas para pessoas, então a gente tem que incluir todo mundo, né? Exatamente, bem legal. E me fale assim, na tua visão e no teu trabalho, como você tem visto que as empresas têm se posicionado para resolver esse problema? Esse tema tá bastante em pauta, né? Tô vendo saindo bastante matéria, bastante coisa, falando da importância, né? Mas eu ainda vejo muito pouco como as empresas ainda estão enxergando isso como importância. Eu acho que precisa existir essa questão de falar sobre por que é importante, por que você tem que ter mulher, por que você tem que ter diversidade, mas ao mesmo tempo tem que ter o como, né? Porque é uma mudança muito cultural dentro da empresa, né? E que envolve várias coisas. A diretoria tem que estar muito consciente disso, tem que levantar essa causa e mostrar que é importante para a empresa isso, né? Porque vai passar por um processo total de recrutamento, né? Que é extremamente importante, assim. Então, eu vejo mais hoje algumas grandes empresas desenvolvendo esse tipo de trabalho, né? Até desenvolver a própria equipe interna, tem muitos projetos voltados para mulheres mesmo, para autoconhecimento, para empoderamento. Dentro da Renault, eles têm um projeto assim, de empoderamento feminino, autoconhecimento. Tipo, é de liderança, onde eles identificam as potências lideranças lá dentro e aí fazem esse empoderamento dessas mulheres. As startups têm feito também bastante coisa em questão mais na área de tecnologia, né? Hoje tem o Ebanks, que faz a parte... Eles têm um programa Girls for Tech, onde é um programa onde você pode entender tudo sobre programação, é online, enfim, é bem legal. E também tem o Quinto Andar hoje, que faz também um projeto meio semelhante, que eles fez parceria com uma empresa lá de São Paulo para captar mulheres para tecnologia. E aí são 500 mulheres, onde elas também além de elas fazerem esse curso, que é gratuito, elas também participam do processo de seleção para poder entrar no Quinto Andar, assim. Então, ainda falta muito pra gente alcançar essa equidade de gênero, acho que tem muito a ser feito, acho que tem muita oportunidade de mercado também para quem tá atuando, né, com essa parte de liderança feminina, porque... as empresas, elas até querem, mas às vezes elas não sabem como, por onde que tem que começar, né? É importante, exatamente, né? Tipo, hoje, assim, acredito que é importante as empresas olharem para dentro delas, tipo, olhar para dados e fatos que já existem ali dentro e olhar quanto de mulheres eu tenho na minha diretoria, quanto de mulheres eu tenho na minha gerência, né? E se eu quero mudar isso, fazer pesquisa interna com os colaboradores, sabe? Para entender o quão é importante e por onde eu tenho que começar, porque vai ser essa mudança de mindset cultural começa lá de cima para pegar o lá de baixo, assim, sabe? Estamos em processo de transformação, ainda tem muito que ser feito, assim, sabe? Esses programas de incentivos dentro das próprias empresas são muito importantes, assim, para preparar até as potências que quem está num cargo de liderança tem que entender o seu papel, eu vejo muito isso, assim. Quem está em cargo de liderança tem que entender o seu papel, a sua voz, qual é a importância de você estar ali como líder, sendo homem ou sendo mulher, já que hoje a maioria dos líderes são homens, o homem tem que compreender esse papel e olhar para baixo e ver as potenciais mulheres ali que podem assumir um cargo de coordenação, um cargo de gerência, um cargo de diretoria, e as próprias mulheres também que estão nesse cargo, que souberam como foi difícil chegar até lá, olhar para isso e, cara, como que eu vou preparar outras mulheres para assumir um outro cargo de gerência e coordenação? Então, eu acho que olhar, os dois têm que se olhar, as pessoas que estão ali embaixo têm que se preocupar, têm que se olhar, porque
a maioria dos cargos de liderança estão em cargos intermediários, né? As pessoas que têm o talento para ser líder, que precisam ser desenvolvidas, estão em cargos intermediários. Então tem que olhar para... As pessoas que estão em cargos intermediários têm que buscar também o conhecimento, ir em busca, e as empresas também têm que olhar para isso. É uma via de mão dupla, né? Acho que todo mundo tem que se ajudar, enfim, se a gente quer ter essa mudança no mundo. E ela é tão importante, né? Porque as pessoas esquecem que inovação são feitas por pessoas, né? Por mais tecnologia que a gente tenha, bruta, o lado criativo é das pessoas. E a gente precisa olhar para todas essas vertentes. Quanto mais diversidade, melhor, né? Teve um case que a nossa diretora trouxe, que acho que você tinha comentado com ela, que é da Victoria's Secret, né? Que tá passando por uma mudança... Sim. Você quer comentar um pouco sobre? Sim. A Victoria's Secret tá passando por esse... Elas chegaram à conclusão que eles precisam ter mulheres líderes, né? Victoria's Secret é um produto feminino, é lingerie, que fala com mulheres, mas a maioria da diretoria são homens. São quase 100% homens. E aí os investidores estão exigindo que a Victoria's Secret tenha líderes mulheres. Claro, para falar com mulher. Aí você começa até a entender o padrão de beleza que a Victoria's Secret impõe, os tipos de lingerie, quem tá na passarela são as modelos mais maravilhosas, magras, enfim, que a sociedade disse que esse é o padrão de beleza. Mas o padrão de beleza, elas são minoria, o padrão de beleza é diverso, entendeu? Aí acaba não conversando com essas marcas, porque, por exemplo, quem tá mais acima do peso, quem é mais gordinho, cara, o Victoria's Secret não serve pra mim, porque só é pra mulher alta, magra e loira, né? Então é isso que os investidores estão exigindo, que a Victoria's Secret tenha mais líderes mulheres pra conversar com todas as mulheres, pra ter mais diversidade, mais representatividade. E eles estão fazendo essa transição. Bem interessante. E me diz uma coisa que eu acho bem crítica, principalmente para as pessoas que estão escutando, principalmente as mulheres. Mulheres que tiverem assumindo os primeiros cargos dentro de uma corporação, porque é comum dentro de grandes corporações você cair numa reunião de coordenadores, de supervisores, diretores, gerentes, e você tem um grupo ali de 10 homens e uma mulher. Quais são os desafios dessa mulher como gestora, de estar assumindo um cargo de gestão, às vezes o primeiro cargo de gestão, e como você acha que ela pode se preparar? Qual que é a tua visão em relação a isso? Ela tem que se autoconhecer muito bem pra se tornar uma boa líder, assim, porque ela tem que se empoderar e saber quem ela é. Ela tem que saber quem ela é na fila do pão pra ela poder chegar numa reunião, levantar, deixa eu falar, porque geralmente é tão automático na visão dos homens estar em reunião e eles acabarem sendo os protagonistas, isso acaba gerando insegurança nas mulheres, acabam não dando espaço de voz, né? Então, assim, a mulher tem que ter toda essa autonomia, todo esse empoderamento para ela se posicionar dentro de uma reunião, se posicionar na hora de falar de um projeto, se posicionar na hora de pedir um aumento. Então, tem que ter, levantar a mão e falar, assim. Mas eu vejo como 4 vertentes, assim, principal. Entender o seu papel como líder, que é muito olhar para você, entender como você é como líder, como que você é, né? Se autoconhecer, entendendo como você é um pouco. Depois, eu acho que tem que ter muito um processo de líder de equipe, de você entender como você vai ser uma boa líder para sua equipe, entender sua equipe. Depois, entender muito esse processo de negociação, porque tem uma crença de gênero, né? De que mulheres não sabem negociar e que mulheres não são boas com números. Que isso a gente escuta desde que é criança, né? Tanto que se você for olhar para áreas de tecnologia, áreas de exatas, sempre vão ter mais homens, porque os homens sempre foram incentivados a ir mais para essas áreas e tal, e as mulheres, isso daí não é... Mulher não sabe negociar, mulher não sabe lidar com número. Só que isso é uma crença. Tipo, você sabe sim, se você não sabe, você pode desenvolver isso, sabe? E essa questão da negociação eu acho extremamente importante, porque você precisa negociar um projeto, você precisa negociar o seu salário, porque às vezes, pelo menos no meu caso, nunca ninguém olhou pra mim e falou: olha, Isa, você tá precisando de um aumento de salário, eu vou aumentar pra você. Geralmente é você que tem que ficar batendo ali, seja pra uma líder, eu já tive líderes mulheres, né, como líderes homens, e sempre fui eu que fui lá correr atrás, assim, e a gente precisa saber se posicionar nesse ponto, saber o seu valor, eu acho que é muito importante, e saber negociar o seu valor, né, então eu acho que são essas
habilidades que nós mulheres precisamos desenvolver pra gente sempre saber se posicionar. Envolve coragem também, Sim. né? Envolve muita coragem. Coragem. Porque... Envolve, acredito que um pouco de coragem com ousadia, mas é aquela coisa, assim, se você ousa um pouquinho e vê que deu certo, você fala, putz, eu posso ir mais um pouquinho. As mulheres, a gente tem muito esse negócio da síndrome da impostora, né? Que é muito famoso e tal. Tipo, a gente achar que, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu não mereço isso, tá tudo errado. E isso a gente acaba se limitando, né? Aí que entra essa coragem, essa ousadia de você olhar e falar, não, eu vou com medo mesmo, eu vou lá e vou fazer e tal, assim. Eu falo muito pras minhas amigas que têm cargos de líderes, a gente fala, cara, ninguém ensinou a gente a chegar aonde a gente tá, a gente só foi fazendo, né? Conforme o flow da vida, a gente foi indo, fazendo, por uma questão muito de personalidade nossa, enfim. Mas a gente também tem as nossas inseguranças, a gente também tem, às vezes, esse processo. Pô, será que eu tô usando demais? Será que eu tô usando de menos, assim? Então, eu gosto muito de ter redes de apoio, porque uma vai apoiando a outra, porque é complicado um pouco lidar com essa síndrome da impostora que bate em todo mundo. Não sei se os homens têm isso, mas as mulheres têm muito. Não, daí agora eu falando como homem, também ter vivido experiência dentro do corporativo, existe é lógico. Por exemplo, se a gente sai, se eu saio com a Ana numa mesa de restaurante, nessa mesa de restaurante você tem 10 mulheres e um homem, existe uma falta de representatividade, fica difícil de fato de como você se comportar nessa situação, né? E a gente está falando de uma situação social totalmente casual. Eu imagino isso no dia a dia. No dia a dia, essa falta de representatividade tem um impacto, de fato, como você comentou, que, cara, coragem... Essa pessoa precisa de uma coragem que talvez um homem nunca precisou ter numa mesa de reuniões para se posicionar. Fora todos os preconceitos, fora enfim, todas as disparidades de salário que a gente sabe que existe. Então tem toda uma questão cultural mesmo, que é extremamente difícil de quebrar, né? Então... Você falou de salário, né? Hoje a gente tem uma diferença de 30%, é a diferença de homens e mulheres que ganham, que estão no mesmo cargo, a diferença salarial é 30%, que homens ganham a mais do que as mulheres. E isso é um dado desde 2015, e a gente está em 2019 e ainda não mudou isso. Então, por que um homem vale mais que uma mulher que tá no mesmo cargo que ele, sabe? Por que o homem tem a mais que a mulher não tem? E é importante a empresa olhar para isso, mas também é importante a mulher se posicionar e falar, eu sei o meu valor. A empresa não vai querer perder um profissional bom. As empresas não querem perder, mas você precisa aprender a se posicionar, ter essa autonomia, desenvolver essa coragem. E quando a gente fala por isso que é tão importante ter cargos, líderes femininas em cargos de liderança, porque isso gera conexão, representatividade, tipo, eu olhando uma mulher líder, uma outra mulher que tá em um cargo intermediário, eu gero a conexão com aquela mulher, a das dores, porque as dores somos biologicamente diferentes, né? Sim. Isso já começa por aí. As dores que os homens têm não são as mesmas dores que a mulher tem. O homem consegue dividir as coisas em caixinhas, né, em gavetinhas. As mulheres, a gente é tudo, assim, né? É tudo junto, é tudo misturado. Questão de maternidade, questão do trabalho, a vida pessoal. Não tem como, a gente não consegue separar. Tá tudo junto. Então é muito importante quando você tem uma mulher que te representa, que realmente seja uma boa líder, porque gera uma conexão e também gera uma evolução também da tua questão dentro da organização, né, como profissional, como pessoa, assim, isso é bem importante também. Exatamente, né? E essa diferença de leitura e a capacidade, a diversidade é legal porque você traz justamente o melhor de cada lado, né? Você consegue trazer o melhor de cada lado e controlar as características de melhora de cada lado também, né? Então isso que você comentou, homem coloca em caixinha, mas mulher é extremamente multiprocessada. Todas as mulheres que eu conheci que exerceram cargos de liderança, capacidade de multiprocessamento, de lidar com 200 tarefas ao mesmo tempo e fazer o negócio acontecer, essa diferença é uma coisa muito legal de você ver o multiprocessamento acontecendo
e o trabalho conjunto da diversidade, juntos, tendo o somatório de cada uma dessas características, né? E o que você vê, assim, de ações e exemplos que estão sendo feitas no dia a dia dentro de corporações e que podem ser replicadas por outras pessoas? Olha, eu até fui dar uma pesquisada nisso, porque tem, tem vários programas muito pequenos acontecendo nas empresas, que eu já tinha comentado isso, The Banks, tem o Quinto Andar, tem a Renault. Eles fazem pequenos programas internos, assim, sabe? Então, assim, hoje pra eu te dizer um grande exemplo de alguma coisa, eu não tenho, assim, que falo, nossa, é um case de sucesso, assim. Eu acho que as empresas estão fazendo aos poucos um pouquinho de cada coisa. Por exemplo, tem a Yuzi, que é uma startup de seguros lá em São Paulo. Eles questão de maternidade, hoje a head de marketing lá da Yuzi, ela subiu de cargo estando em licença maternidade. E foi muito legal isso. Ela sempre fala, eu sou um case de sucesso, mas eu não deveria ser, porque todas as empresas deveriam fazer isso, né? Porque ela falou que ela estava em licença maternidade, ela recebeu uma ligação da empresa falando, a gente tá com o cargo de head aberto, a gente sabe o teu potencial e a gente quer que você assuma esse cargo. Ela disse que ela não acreditou, ela falou, vocês estão brincando com a minha cara, não sei o quê. Ela disse que levou um mês pra ela responder à empresa que ela ia aceitar o cargo de head, que ela estava em vários processos, ela tinha acabado de ter nenê, fazia um mês que ela tinha tido nenê, aí recebe isso, ela falou, cara, eu não sabia o que fazer, tipo, porque ao mesmo tempo foi tão surpreendente, inesperado, foi tão legal, mas ao mesmo tempo eu tava me olhando como mãe, assim, sabe? Então, mas aí ela aceitou o cargo, hoje tá lá, enfim, então eu vejo que são várias ações muito pontuais, assim, e não só voltada à mulher, lá na Use eles também fazem a questão da licença paternidade. O homem também tem, parece que é 30 dias de licença paternidade, que ele tem que tirar, não é uma opção, assim, entendi, sabe? Ele tem que tirar. Direito. Tem a outra questão falando também de maternidade, paternidade, uma empresa que representa a Johnny Walkers aqui no Brasil, eu não vou lembrar o nome, mas eles estão com um programa mundial que é 6 meses, tanto para mães quanto para os pais. E, e eles têm que tirar, eles querem incentivar mesmo o quanto é importante essa licença, a maternidade para a mãe, quanto é importante a licença paternidade para o pai, para ele se agregar desse papel dele como pai, né? Essa responsabilidade que também é dele, né? Senão fica só com a mãe, Senão fica só com a mãe, né? Então, assim, eu vejo sempre pequenas ações pontuais que as empresas estão fazendo para atingir um todo, né? Porque mudar cultura é muito difícil. Sim. É um processo longo e demorado. E uma coisa que é interessante, eu não sei se é um padrão, mas aparenta ser que a nova economia, né, as novas empresas, elas têm essa busca por diversidade, né? Então, quando a gente olha pro Nubank, a gente olha Facebook, Google, as grandes de tech, as pequenas de tech, empresas que de fato fazem parte da nova economia, eles procuram pelo menos vender isso como cultura, não sei como que é o dia a dia, porque nunca trabalhei numa dessas, mas eles procuram vender e se posicionar como uma empresa mais inclusiva e que promove a diversidade em todas as cores possíveis, né? Então, o que você acha? Você realmente tem essa sensação assim também, ou é uma coisa... Eu acredito que eles estejam fazendo, assim, as grandes, Nubank tem se preocupado muito com isso, o Ebanks também tem umas ações de diversidade, eles fizeram esse ano várias coisas falando sobre diversidade, porque eles entendem a importância disso, eles trabalham com tecnologia, né? Eles trabalham com squads, eles precisam colocar em squads e ser um squad diverso. Como que eles vão desenvolver produtos bacanas, legais, sem agregar, né, para todos os públicos, né? Eu acho que eles compreendem muito e eles têm essa noção e eles estão fazendo, assim, bastante. Eu acho que não é só questão de venda. Eu vejo muito o Nubank, assim. O Nubank, pra mim, é o maior exemplo que tem das grandes startups que realmente se veem fazendo coisas e você vê na própria comunicação que eles usam, em redes sociais, em tudo. Eu acho que hoje, pra mim, o Nubank seria um grande exemplo dessa questão de diversidade em seus squads, enfim, dentro da empresa.
E me diz uma coisa, qual que é a tua opinião, por exemplo, empresas que existe uma dificuldade tremenda, né? Quando uma empresa cresce e ela tem uma estrutura cultural já formada, toda mudança ela é drástica, né? Ela demora. Existe uma inércia de qualquer tipo de movimento que você faça dentro de uma estrutura de RH, até isso de fato representar algo dentro do negócio, porque até inclusive é difícil de medir, né? Porque é um processo letárgico. Para essas empresas que têm, por exemplo, uma estrutura mais tradicional e uma falta de diversidade tremenda, qual que você acha que é o primeiro passo que uma empresa dessa pode ter e pode fazer para conseguir fazer uma transição para um modelo mais diverso na cadeia de gestão? Eu acho que elas precisam entender o real problema que isso vai trazer para a empresa delas. Porque se elas não tiverem essa diversidade, tudo isso, elas vão morrer. Elas vão deixar de ganhar dinheiro. Eu acho que elas precisam entender como uma questão de sobrevivência, como economicamente. Tipo, é que as empresas mais tradicionais, elas têm aquela cabeça, eu fiz isso durante tanto tempo, por que eu vou mudar? Tá dando certo até agora, né? Mas o mundo tá mudando, a gente tá passando por transformações digitais o tempo todo, as pessoas que não perceberam ainda, né? E se eles não acordarem, eu acho que eles precisam realmente entender o quão importante é isso. Mudar cultura é um processo diário, que você não vai mudar da noite pro dia. Aí, a partir de que eles entenderem o quão é importante isso, eles começarem a reunir estratégia. Participar de eventos onde falam disso. Ainda hoje, o número do Women Leadership que a gente fez em Curitiba, tanto em São Paulo, o maior número é mulheres. Vão alguns homens, que eu acho extremamente importante irem, porque essa luta é de todo mundo, né? Eu até recebi um feedback bem legal de um e-mail de um cara que foi em São Paulo, e ele mandou, eu fui a convite da minha namorada, e eu adorei muito o evento, eu percebi o quanto é importante a diversidade, e essa luta é de todos nós. Então eu gostei muito de, receber um feedback assim, eu acho muito legal, assim, né? Então, assim, as empresas precisam ir nesses eventos. E não é só mulher que tem que ir os homens, porque nós mulheres, não a maioria, porque a gente ainda tem muita mulher machista, com pensamento assim, enfim, com várias crenças. Mas quem tá indo nesses eventos, eles já tá com um pouquinho dessa noção de algumas coisas. Mas quem tem que ir, que são os homens, já por eles terem cargos de diretoria, por serem a maioria em cargos de liderança, eles precisam ir para entender o problema, entender o porquê que é tão importante e fazer essa mudança na empresa. Você acredita que existe algum tipo de tabu? Eu acredito que sim. Eu acho que eles acham que é mimimi, talvez, e tal. O próprio LinkedIn fez um evento que foi... Eles fizeram um report também e tal, bem bacana para falar sobre isso. E aí, conversei com a gerente de comunicação deles, ela falou assim, eu convidei vários homens, mas eles mandaram uma representante mulher pro evento. Você tá de sacanagem. Porque ele, evento de mulher, então vai lá você. E é uma gigante de tech. E é uma gigante, é um LinkedIn, entendeu? Tipo, vai lá a mulher, entendeu? Porque eles veem, não, eu não vou. Vai lá, a mulher. Como se fosse só a mulher que precisasse ouvir sobre isso, entendeu? Então, por isso que é tão importante as grandes organizações lutarem por essa causa, porque o que a gente consome são das grandes corporações. É de um Facebook, é de um Google, eles que comandam o nosso comportamento, sabe? Então é muito importante as grandes empresas darem um exemplo, olharem para isso e falar, puxa, daí o resto vai começar a olhar para isso. Existe também todo o movimento da questão de massa, das grandes comunicadoras de massa começarem a falar mais por essa questão, levar mais para dentro dos seus programas, isso, o próprio governo olhar para essa questão. Quando isso começar a atingir a massa de verdade, porque eu falo que a gente vive numa bolha, né? E às vezes tem que ficar estourando as bolhas o tempo todo, assim, sabe? Porque eu convivo com tanta mulher, líder e empoderada, mas às vezes quando eu saio dessa bolha, eu vejo o quanto eu ainda sou uma privilegiada de estar nessa bolha e entender o processo dessa luta, mas eu vejo que parece que eu tô em 3%
da população do Brasil, só que entendeu um pouco disso, né? Essa é a minha sensação. E quando eu saio, eu vejo, cara, tem 97% ainda que não entendeu. Então, a gente tem que falar, tem que continuar falando. Então, o que eu acredito mesmo é todo mundo entender qual é a real importância, entender que todo mundo vai sair ganhando, que é uma luta de todo mundo, que é uma luta pra gente ter uma sociedade melhor, né, ter um mundo melhor, e todo mundo tem que entender o seu próprio papel no mundo, sabe? E entender o quanto que as suas atitudes também importam para as outras pessoas, porque sempre tem alguém te olhando, sempre tem alguém te vendo, entendeu? E hoje com as redes sociais, todo mundo vê todo mundo, né? Sim. Então, eu acho que essa consciência é muito importante. Bem legal, bem legal. Se você quiser compartilhar um pouco da tua trajetória, porque você falou que você faz parte de fato, você faz parte de um grupo que é minoria, que se posicionou, que conseguiu o seu lugar ao sol. Como é que foi essa trajetória? Como é que você enfrentou isso? Bom, eu comecei no mundo corporativo, né? Primeiro que eu comecei com essa questão muito tradicional, voltada na caixinha, que a gente é criada, porque eu sou formada em administração, né? Então, eu fiquei traumatizada da faculdade por questões do TCC, porque eu falei, eu nunca vou montar uma empresa. Isso aqui, eu tinha todo o potencial empreendedor, sempre tive, né, veia empreendedora. E aí eu falei, não, porque não faz sentido isso que vocês querem que eu faça, não sei o quê. E aí eu falei, cara, eu nunca vou montar, eu vou trabalhar numa empresa, vou seguir carreira dentro de empresa, lá, lá. Já começa por aí, que eu fui enquadrada no sistema, porque as faculdades não te preparam para você realmente empreender de verdade, elas preparam para você ser um gestor de uma grande corporação. Então aí já começou que eu entrei na caixinha. Aí eu fui, né, trabalhei em rede hoteleira, trabalhei com educação sempre, e sempre assumindo carga, analista, enfim, até que um dia eu cheguei e falei, cara, isso não é isso que eu quero pra minha vida, não fazia sentido, não tinha propósito nenhum e tal. E aí eu falei, eu acho que eu vou empreender, né? Mas aí eu vi que era uma grande dificuldade, enfim, empreender não é fácil. É bem difícil e tal, voltei pro mercado de volta, até que eu realmente me encontrei, né, nessa área de educação, que é uma coisa que eu gosto muito, dentro da HAL, que me trouxe várias oportunidades, onde eu pude realmente ser quem eu sou e exercer a minha essência de liderança, assim, sabe? Então, ela foi uma trajetória meio maluca, assim, eu não tive um começo, meio e fim de tudo, assim. Eu sempre fui muito de feeling, assim, sabe? Tipo, tá, o que eu quero fazer agora? Daí eu fui indo. Uma questão muito importante que foi, acho que um marco na minha vida foi meu propósito. Entender qual era o meu papel no mundo e entender o meu propósito, aonde estava, aonde eu queria levar o meu propósito. Foi daí que você... Que aí eu entendi o meu papel e entendi que eu posso exercer o meu propósito em qualquer lugar que eu esteja. Eu só precisava entender o que era e qual era o meu porquê. Processo de autoconhecimento mesmo. Que foi o processo de autoconhecimento, né? Agradeço a Isa de 24 anos, que resolveu fazer terapia e investir em vários processos de autoconhecimento, que hoje aos 32 me dá a oportunidade de ser quem eu sou. É exatamente isso, né? Então, você precisou enfrentar uma jornada de autoconhecimento para você conseguir... E isso é um ponto muito crítico, né? E tem a questão do autoconhecimento também conseguir... É muito difícil quando você está inserido dentro de uma cultura, e eu acho que esse é o principal desafio que a gente enfrenta como sociedade agora. É muito difícil, internamente, você conseguir identificar o que eu quero. Sim. Entendeu? Muito. Quantos anos se levaram pra, de fato, beleza, pra uma mulher poder votar, pra uma mulher poder fazer uma faculdade, e hoje se discute, e hoje se vê todo o impacto econômico de fato, se for olhar, vamos olhar pra performance, olha o impacto econômico que isso gera na sociedade. Sim. Olha a quantidade de empresas que, por uma estrutura extremamente verticalizada e homogênea, sofre hoje por falta. Daí agora tem uma dificuldade tremenda para artificialmente conseguir destruir essa cultura e construir uma nova. Né? Então... Desconstruir para reconstruir. É um processo difícil, porque
Quando a gente fala futuro do trabalho, a gente fala, fazer o que se ama. Mas o que realmente eu gosto de fazer, né? Você nunca é questionado o que você gosta de fazer. Você não se questiona, porque você vive no automático, você vive nesse processo que a gente foi criado para viver. E fugir desse padrão, quebrar esse padrão é um processo bem... Tem que ter coragem, tem que ter ousadia para essas coisas, né? Então, mas só com autoconhecimento que você consegue, né? Você falou da questão de né, quanto tempo as mulheres levaram para votar, para trabalhar. A gente só pôde realmente trabalhar teve o direito de poder trabalhar em 1962, sem a permissão do marido. Então, assim, que realmente as mulheres, tipo, deram aquele respiro, cara, agora você pode trabalhar. Né? E, então, assim, não faz tanto tempo, assim, 1962, né? Não faz muito tempo, né? Então, a gente vive esse processo de desconstrução 72 ou 60? 62. 62. Agora? Não faz muito tempo. Então, é recente, mas assim, eu vejo que a gente tá caminhando, a gente tá falando sobre por isso que é importante falar sobre isso, para as pessoas olharem dados, né? As pessoas não acreditam muito em coisas, alguém falou, quando você mostra dados, mostra os anos, as pessoas começam a pensar melhor. Opa, acho que realmente tem alguma coisa aí, né? Sim. Ou às vezes até não tem noção, né? Tem muita mulher que vai nos eventos e fala, nossa, eu não tinha noção. Tipo, obrigada por vocês terem falado sobre isso, né? Daí que eu falo a questão da bolha. Eu falo, gente, eu vivo numa bolha, né? Tipo, precisamos furar essa bolha para que mais pessoas comecem a entender o seu papel como mulher, como líder, como tudo, né? Bem legal. A gente sempre pede pros nossos convidados trazerem algumas referências, livros, podcasts, canais de YouTube, seja lá o que for. Você trouxe alguma coisa de bacana pra podcast eu gosto muito do Mamilos, que elas são maravilhosas, que é da B9. Eu assisto vários e lá elas falam de diversos temas e é de uma forma muito leve, muito legal. Tem o Óbvios também, que é de podcast. Eu gosto muito de TED Talks. Vou dar umas sugestões aqui, que é o Conselho que Você Não Recebeu Sobre a Sua Carreira, que é da Susan Colantuono, que ela fala as 3 principais características, habilidades que não levam as mulheres pra liderança. E eu achei incrível quando ela falou. As 3 habilidades que não levam? Que fazem com que as mulheres não se tornem líderes. Entendi. Uhum. Que é a questão, porque todas as mulheres acabam se preparando, porque autoconhecimento, pra serem mais ousadas, serem mais corajosas, mas que de fato a empresa quer de você. Ela quer que você traga números, que você traga estratégia, que você traga soluções, tipo, aonde a empresa tá e aonde a empresa quer chegar e o que eu posso fazer com isso. Porque ela fala das pesquisas que ela fez, porque tá muito intrínseco para os diretores que os homens já têm isso. Então, os homens não precisam desenvolver isso, mas as mulheres precisam desenvolver. Então, é por isso que os homens acabam assumindo mais cargos de lideranças, porque apesar da mulher se preparar muito bem, ser empoderada e se preparar com outras habilidades, se ela não tem essa habilidade de questões de números, saber de estratégia de negócios e o que o papel dela vai fazer para a empresa crescer, elas acabam sendo cortadas para cargos de liderança. É bem legal, assim, tipo, o TED, assim, quando eu assisti, eu falei, caraca, verdade, faz sentido. Aí tem o da Brené Brown, que é o Poder da Vulnerabilidade, que é super legal, o TED dela. E Como Luto com Preconceitos em Algoritmos, da Joy Bulanvini, que é aquela que eu falei, que eu comentei sobre as questões facial, assim, que é bem legal. Tem uma, eu não sei se é a mesma pessoa, mas eu lembro de uma que eu vi que era você digitar baby no Google. Você já viu essa? Que você digitava baby e viam bebês, homens, brancos. Normal, é que nem se você digitar agora inovação, tecnologia, o que vai aparecer nas imagens do Google? Vai aparecer mais homens, são poucas mulheres, às vezes nem parecem mulheres. E teve outra coisa interessante que aconteceu sobre algoritmos, né? Como os algoritmos podem gerar preconceito, o Google mudou o algoritmo da palavra lésbica, agora em julho. Porque a palavra lésbica, quando você digitava lésbica, ele levava a sites pornográficos e a fotos pornográficas. E não realmente o que é o lésbico. Entendi. Só que tudo isso foi uma luta de uma ONG lá na França que ficou insistindo pro Google mudar,
e aí o Google mudou agora em julho, o algoritmo. Caraca. Aí eu tenho indicação de série no Netflix. Por favor. Bom, série de Netflix que é As Telefonistas, que é super legal, que fala da década de 20. São 5 mulheres que passam por diversas situações políticas, de trabalho, maternidade, de separação, que naquela época a mulher não podia se separar do marido, que ela era presa, ela não podia ficar com o marido, ela era espancada pelo marido, mas ela não podia se separar porque ela ia presa, ela tem uma filha, e aí a filha não ficaria com ela, então fala de várias coisas desse processo da mulher, né, que veio ao longo das décadas se empoderando e tendo direito aos seus direitos, de fato, né? Então, a série As Telefonistas, eu super indico, é muito legal. E A Coisa Mais Linda também, que é uma série brasileira feita por Netflix, que tem uma inspiração um pouco nas telefonistas, mas traz pro atual momento da área da bossa nova, assim, da época dos anos 60 e tal, que também traz muitas coisas de mulheres, que por essa série eu descobri que as revistas de antigamente eram escritas por homens. Todas as editoras só tinham homens escrevendo mulheres. E aí você entende por que tinham tanto artigos machistas, que a mulher tinha que cuidar de casa, cuidar do filho, né, fazer a comida pro marido, porque era escrita por homens. Daí mostra todo esse processo de mulheres assumindo o cargo e sendo zombadas, enfim. É bem legal, sério, eu super indico. E também um documentário que é Privacidade Hackeada. Que daí já entra na área de tecnologia e inovação, que fala de todo aquele processo que o Facebook passou, fala das eleições dos Estados Unidos do Trump, né? Fala desse processo dos algoritmos, né? Quanto é importante você olhar para o algoritmo, entender, fala sobre as fake news, como que elas surgiram por causa dos algoritmos, como que o Trump ganhou as eleições. Então, assim, ajuda a gente abrir um pouco a cabeça e entender qual é o papel das redes sociais na nossa vida, que não é só postar fotinho sua, do gatinho, que tem muita coisa por trás disso, assim, sabe? Sem dúvidas. Tem um vídeo bem legal, depois eu compartilho com você, que fala sobre como funciona, como o discurso de ódio e a polarização, ela vira um ciclo de feedback nas redes sociais, uma das causas por causa do algoritmo, assim, e ele discute o meme, né? Como que o meme funciona, da onde que surgiu o termo meme. O termo meme vem da psicologia, inclusive. O meme, na verdade, ele é um vírus, só que em formato de ideia. Olha, que legal. O conceito de meme, eu não lembro agora quem definiu isso, mas o meme é exatamente isso. É um vírus em formato de ideia, se reproduz. É o conceito de que a ideia se reproduz. Então, o que acontece? O meme, eu compartilho, é uma ideia se reproduzindo. Daí, essa leitura desse vídeo, ele justamente faz isso, assim, como os discursos de ódio, de alguma forma, o A só existe porque o B existe, o B só existe porque o A existe e eles se alimentam. Então, é um ponto bem, bem interessante como ele discute. Isa, como é que o pessoal faz pra te encontrar aí nas redes sociais? Bom, pelo LinkedIn é só me procurar por Isabela Quartaroli, Isabela com S2Ls. E no Instagram é Isa Quartaroli. Daí, se quiser também me mandar um e-mail, pode ser no isa@hauedu.com.br. Beleza. Isa, muito obrigado por fazer parte aqui do Papo de Lagosta, compartilhar toda a tua experiência com isso. Parabéns pelo trabalho que você vai fazendo. A gente acredita muito nisso, na diversidade. A gente quer trazer... Enfim, quando a Panic Lobster um dia crescer e se tornar uma grande empresa, a gente quer ter isso como referência, tá? Muito obrigado pelo teu tempo. Imagina, obrigada a vocês. Foi um prazer participar. Beleza, muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.